Rádio Caminho da Paz apresenta o programa Momento Prevenção e Paz. A Casa Espírita mais perto de você. Olá pessoal, me chamo Beatriz, faço parte do grupo de estudos Boa Nova de Trombudo Central, região da Quintaúre. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as virtudes do Sermão da Montanha, que encontra-se no Evangelho de Mateus e é conhecido como o coração do Evangelho, por trazer tantos ensinamentos de Jesus. Então, nesse momento, eu convido vocês para juntos escalarmos a montanha e vermos o que podemos fazer para evoluirmos espiritualmente. Disse Jesus, portanto: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual será essa primeira virtude? É a humildade. Essa é a primeira virtude que nós precisamos desenvolver para evoluirmos espiritualmente. A humildade é a virtude que nos coloca no mesmo plano como raça humana. Jesus, ele era uma pessoa simples e também tratava os seus semelhantes de uma maneira simples, tratava com humildade. Jesus preferia a companhia dos humildes. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela está aberta a aprender coisas novas, a ouvir o outro, diferente dos egoístas, que não aceitam muito bem a ideia do outro, acham que são donos da verdade absoluta. Então Jesus se cercava dessas pessoas para passar os seus ensinamentos. Então, quando nós reconhecemos a nossa natureza básica de semelhança entre uns e outros, estamos prontos para subir a montanha. Começamos a olhar para dentro de nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual será a segunda virtude que Jesus está nos ensinando? Nos parece que é a virtude que nós desenvolvemos quando sabemos suportar dignamente um sofrimento, uma aflição, que é a resignação. O sofrimento, a dor por si só não são uma virtude, e sim a forma como a gente encara essa dor, esse sofrimento, né? Porque a gente pode se revoltar, querer encontrar um culpado, ou a gente pode se resignar e suportar. E isso nos faz crescer, porque na maioria das vezes a gente cresce quando passamos por uma tristeza, por um sofrimento, por uma aflição. Às vezes, quando a gente está passando por esse momento, é difícil, a gente não compreende, mas depois a gente percebe o quanto aprendemos, né, com aquele sofrimento, com aquela aflição. Então Jesus sabia que o Consolador deveria falar aos aflitos: serão consolados. E serão consolados como? Através do resultado desse esforço interno de crescimento, mas também serão consolados pelo esclarecimento que nós podemos ter acerca dessas dificuldades que nós passamos. A terceira: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual é a virtude do manso? É a mansuetude. Como é difícil nos acalmarmos nos dias de hoje, né? E Jesus sabia disso. Nossa vida é tão corrida, vivemos nessa correria, nessa agitação. O nosso mundo, o planeta Terra, ele é possuído ainda por pessoas violentas, agressivas, agitadas, ansiosas, né? E quando ele fala possuirão a terra, pode ser a nível interno, possuir a terra, possuir a si mesmo, né? Se tranquilizar
e possuir a terra no sentido de que a terra um dia será habitada por pessoas que serão mansas e pacíficas. Aqui ele já está trazendo a questão do processo de transição planetária, caminhando para um planeta de regeneração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus está falando dos que têm fome e sede espirituais, porque a matéria, ela não sacia, né? E quando passamos por momentos difíceis, lembramos o quão é importante nós termos fé. E surgindo a fé, na doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, é uma fé que nos convida ao entendimento, à compreensão. Quando entramos em sintonia com a espiritualidade, a nossa vida, ela se modifica. E precisamos ir em busca dessa conexão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual será a virtude do misericordioso? Nos parece que é o perdão. Miséria mais córdia, né? Essa é a capacidade de ter compaixão da miséria do outro. A compaixão em relação àquilo que os outros não podem nos dar. É a capacidade de entender a dificuldade do outro em relação a nós. Portanto, a capacidade de perdoar. Devemos sempre buscar a reconciliação, porque nós também erramos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Jesus toma a criança como exemplo da pureza, enaltecendo essa virtude que nos parece ser a espontaneidade. Porque quando a gente é criança, a gente é espontâneo, né? A gente é como a gente é. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando máscaras, vai ficando desconfiado. E Jesus fala que quando nós perdemos a nossa espontaneidade, nós nos sentimos não sendo nós mesmos. Haroldo Dutra Dias fala os limpos de coração, porque quando nós fizemos essa limpeza, nós arredamos espaço para coisas novas. Então, bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus. É que tirando a sujeira da frente, nós teremos mais facilidade de visão. Jesus está nos ensinando a ver a vida de uma forma mais cristalina. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que gera paz no ambiente em que está. Portanto, Jesus está falando do altruísmo. E essa paz, ela inicia no nosso pensamento, né? No nosso pensamento que nós sintonizamos. Então, Jesus está nos ensinando que os pacificadores, através do altruísmo, que é essa medida de contato com o mundo, com os outros, com o ambiente, na convivência que geramos essa virtude, é na convivência, né? Que é o contrário do egocentrismo, que é a pessoa centrada nela mesma. Toda a mensagem de Jesus é no sentido de nós sairmos de nós e irmos em direção ao outro. E aí nós vamos para a última virtude que diz, a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. São os que fazem alguma coisa pelos outros e que, portanto, são perseguidos. E são perseguições espirituais, aqui que está se referindo, né? Sempre que a gente busca fazer uma coisa boa. Mas não podemos esquecer que os amigos de luz também estão com a gente, nos ajudando a permanecer no caminho do bem, fazer boas obras. E como se dá um nome a essa virtude que gera uma ação além de nós? Caridade. Quando nós estamos agindo na caridade, nós estamos agindo com Jesus. E Jesus
É Jesus através de nós. Talvez seja esse o momento mais importante desse encontro espiritual, quando praticamos a caridade. E quando estiveres ajudando os outros, eu estarei lá. Jesus já nos disse. Quem faz caridade não se sacrifica, ativa em si mesmo uma recompensa interior. Então, Jesus diz assim: é deles o reino dos céus. O reino dos céus não é só um lugar fora da gente apenas. Também é da vida espiritual, mas é um reino que começa na vida física, junto conosco, que precisa do exercício pleno de caridade. Todos nós podemos fazer alguma coisa além de nós para subirmos a montanha. Então, nas 8 bem-aventuranças, nós temos o roteiro a ser seguido. Allan Kardec nos deu um mapa de como perseguir esse caminho, assim como Jesus fez durante toda a sua vida. Precisamos desenvolver a potencialidade do amor. O amor nos ensina a sermos nobres e exercermos a caridade. Um grande abraço do Grupo Boa Nova e agradeço pela atenção.